Queridos graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o diácono Isaac Bezerra e estamos aqui no projeto Bons Frutos, participando da série Razões para Crer e Ler a Bíblia. E o tema de hoje que nós queremos explorar aqui nesse vídeo rapidamente é sobre a autoridade da Bíblia. E para trabalhar esse tema aqui, para responder se a Bíblia é um livro que tem autoridade ou não, nós vamos fazer primeiro duas perguntas. Anote aí, duas perguntas. A primeira pergunta é assim, será que a Bíblia foi uma biografia autorizada de Deus? Será que Deus autorizou alguém a escrever essa biografia? Essa é uma pergunta importante, né? Porque quando nós falamos de biografia de alguém, normalmente ou a própria pessoa escreve essa biografia ou ela autoriza alguém a escrever, E aí essa pessoa que vai escrever essa biografia, ela tem ali um relacionamento com aquela pessoa de muitos anos, conhece, ou ela vai sentar, vai entrevistar, fazer perguntas e vai escrever toda aquela história. Nós temos também as biografias não autorizadas, que são pessoas que conviveram com aquela pessoa que quer ser biografada, E ela vai e escreve uma biografia não autorizada. Normalmente ela coloca um monte de coisas ali que a pessoa não queria que ninguém soubesse, mas aquilo acaba vendendo muito livro, porque é meio uma fofoca, Então, como será que foi esse processo da Bíblia, Será que Deus autorizou alguém a escrever? Será que ele mesmo escreveu? Como que foi isso? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, como escrever sobre uma pessoa que ela é transcendente? Transcendente no sentido que Deus ele é acima de nós, ele é muito mais poderoso, ele é muito maior, ele fundou o universo, ele criou tudo que existe. Então, como escrever sobre esse Deus? Então, partindo dessas duas perguntas, de se a biografia é autorizada e como falar desse Deus que é transcendente, nós vamos traçar agora 3 respostas aqui para nós entendermos a autoridade da Bíblia. Por que ele é um livro que tem autoridade para falar de Deus, O primeiro ponto é que Deus se auto-revela. Então Deus se revela para a humanidade e a Bíblia mostra essa revelação de Deus. Como que ele se auto-revela? Normalmente nós vemos 3 formas que Deus se revela, A primeira nós chamamos de revelação geral, porque Deus ele se revela na própria natureza. Ele criou o céu, criou a terra, criou o universo, criou os animais, Na própria história ele se revela, porque essas pessoas que foram escrevendo os livros, eles viveram uma parte dessa história que nós conhecemos, Nós vivemos aí 70, 100 anos, 120 anos no máximo, e conhecemos uma parte da história. Mas Deus ele conhece toda a história porque ele é infinito, ele é eterno, Então ele se revela na natureza, ele se revela na história. E o outro ponto que Deus se revela é que ele criou o homem. Então, nós temos uma parte de Deus, vamos dizer assim, porque Deus soprou em nós a sua imagem e semelhança. Por isso que nós temos intelecto, nós pensamos, nós reagimos, nós temos emoções, porque nós temos um espírito que Deus soprou em nós. Então, Deus se auto-revela nas coisas que ele criou. E a Bíblia fala dessas coisas que Deus criou. Então, essa biografia, estamos vendo que ela está caminhando para revelar esse Criador, O segundo ponto, nós chamamos de revelação específica, dessa auto-revelação de Deus. E o que acontece? Nessa auto-revelação de Deus, ele mesmo desceu a esse mundo e se revelou a esse mundo por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, Cristo ele próprio fala da Bíblia, ele falou do Antigo Testamento, ele fala dos livros do Novo Testamento, fala dos discípulos, ele montou um grupo de discípulos e esses discípulos escreveram o Novo Testamento. Então o próprio Deus, ele se revelou.
né? Então nós temos essa primeira parte da resposta, ou seja, o autor da Bíblia, ele se revela na própria Bíblia. Então nós temos uma revelação geral, que é a natureza, nós temos uma revelação específica, que é o próprio Deus vindo e se comunicando com a humanidade e mostrando que ele é o grande autor desse livro. Mas nós temos ainda mais duas situações, que é como nós autenticamos que a Bíblia é realmente a biografia de Cristo, a biografia de Deus, né? Um livro autêntico. Quando você quer verificar a veracidade de alguma coisa, de algum documento, o que você faz? Você vai num cartório e lá você assina, né? O cartório olha aquela assinatura, bate uma firma ali, e se alguém quiser um documento que tem a sua assinatura original, o que ela faz? Ela vai no cartório, você assina, ela vai no cartório e reconhece a firma que aquela assinatura é ok. Não, esse documento, essa escritura aqui dessa casa é realmente esse que a gente tem aqui. É isso mesmo, tá tudo certo. E na Bíblia nós temos um processo muito parecido com esse do cartório, né? O que acontece? Como é que funcionou esse cartório? Nós temos na Bíblia, a Bíblia ela foi escrita num período de 1.600 anos. Então é um período bem longo, né, para você escrever uma biografia, né? São 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. E temos mais ou menos 40 autores que viveram em épocas distintas, que tinham status sociais distintos. Uns eram sacerdotes, estava na alta sociedade, outros eram boiadeiro, era agricultor. Então assim, é uma mescla de várias pessoas que tiveram contato com Deus, que tiveram uma experiência com Deus, que Deus se manifestou a eles e eles foram escrevendo aquela história. Então, qual é o livro que nós temos no mundo que demorou 1.600 anos para ser escrito por 40 pessoas distintas, de estados sociais, de períodos distintos, de épocas distintas, e está aí falando da mesma pessoa, do mesmo Deus, de forma consistente? Não existe, né? Então esse é um ponto importante, né? Ela foi escrita também em 2 idiomas. O primeiro é o hebraico, então o Antigo Testamento ele foi escrito todo em hebraico, temos algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento em grego, né? E além desses 2 idiomas, nós temos mais um idioma que é o aramaico. Eu não sei se você assistiu o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Aquele filme ele foi gravado em aramaico, né? A língua oficial, original dele. Então, a Bíblia também tem trechos em aramaico. E o que é interessante de tudo isso? O interessante é que essa Bíblia, esses 40 escritores, mais ou menos, todos eles falam de Cristo. Então, os de Antigo Testamento falam de Cristo, do Deus encarnado, né? E o do Novo Testamento também eles falam de Cristo. Então, nós temos aí 40 pessoas falando de Cristo e essas pessoas não se contradizem. Um não fala uma coisa e o outro fala a outra. Todos eles falam e a palavra ela se encaixa uma coisa na outra, né? Então nós temos aí essa autenticidade por essa variedade essa infinidade de variáveis, né, que poderia dar errado, mas não deu certo. E o último ponto dos nossos 3 que nós colocamos aqui para responder as 2 perguntas iniciais que nós fizemos, a biografia é original, né? E a segunda pergunta, como falar desse Deus transcendente? Então nós falamos primeiro aqui que ele se auto-revelou, depois que o livro tem uma autenticidade por essa série de variáveis, né, que se encaixa perfeitamente, mas existe uma última aqui que é muito importante, é que esse livro ele tem um poder muito grande. Esse livro ele transforma vidas. Então quando você entra em contato com a Bíblia, quando você começa a ler a Bíblia, você não vai saber só do autor, que é o próprio Deus, né, que se revelou e utilizou esses escritores para escrever sobre ele. Ela vai começar a revelar nós mesmos. A Bíblia me revela, a Bíblia revela você, a Bíblia revela o nosso caráter, a Bíblia revela as nossas emoções, os nossos pensamentos, né? Ela vai nos revelando e o Espírito Santo de Deus, ele faz uma intermediação entre eu e a Bíblia, né? E começa a me revelar o caráter de Deus, o que Deus quer para mim. Então não existe nenhum outro livro que você vai ler
e você vai ter essa interação com o autor. Então o autor da Bíblia, que é o próprio Deus, ele interage conosco. Então, resumindo, nós temos a revelação de Deus, nós temos a autenticação de Deus e nós temos o poder de Deus sendo manifestado na Bíblia Sagrada. Isso revela que a Bíblia tem autoridade para definir o que Deus quer para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que você tenha um ano maravilhoso, uma semana maravilhosa e não deixe de ler a Bíblia Sagrada. Fica com Deus. Não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro, e você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo o que nela está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso.